A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, lição de número 12, primeiro trimestre de 2024, está quase acabando, a penúltima lição do trimestre, e vamos aqui a mais um tema abençoado. Olha esse tema aí agora, o verdadeiro sentido de serem dois em um. Esse tema está muito bom, tá? Você com certeza vai gostar dessa aula. Eu já vou falar aqui para você o que vamos ter aqui nesse vídeo. 3 assuntos aqui muito fortes. Ó, primeiro, vamos retomar aquela questão do que é ser tentado pela incontinência, ao qual o apóstolo Paulo fala na sua carta. Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, já no primeiro tópico aí já vai falar sobre isso. E vamos falar também, já lá pelo segundo tópico, vamos falar sobre conselhos acerca da individualidade do cônjuge, né? A individualidade. Não, se eu não me engano, é no final do primeiro tópico, acho que vai ser isso aqui. Então vamos falar sobre isso daí. Conselhos práticos acerca da individualidade, tá? Vamos falar sobre o que é individualismo e o que é individualidade. E por último, lá para o terceiro tópico, aqui muito forte, vamos falar sobre uma questão que a Bíblia ela não é muito clara, né, sobre isso, mas vamos falar sobre esse assunto, que são os casos de violência doméstica, tá? O que fazer nesse caso, como aconselhar, tá? Cada um, né, cada pastor tem os seus pontos de vista e tudo, mas eu vou dar aqui uma base teológica, um versículo bíblico que baseia sobre um aconselhamento muito interessante. Nós vamos falar sobre isso daí, tá bom? É bom para dar uma base, é bom para você aumentar o seu conhecimento. Amém, meus irmãos? Essa aula está muito boa, o tema maravilhoso, o verdadeiro sentido de serem dois em um. Eu sou o pastor Marcos André e este é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Já vamos entrar aqui no nosso textuário da lição, mas antes disso eu peço, não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, curta, compartilhe aqui esse conteúdo, deixa o comentário, eu vou responder todos os comentários aí. Essa interação conosco é muito importante aqui para o nosso canal. Amém, meus irmãos? Textuário da lição, Gênesis capítulo de número 2, verso 24, diz o seguinte: portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, tá? Então vamos ver aqui a verdade aplicada, que diz assim: uma só carne passou a vigorar, porque Deus viu que não era bom o homem estar só, pois não havia quem lhe correspondesse, tá? Esse aqui é o nosso textuário e nossa verdade aplicada. A lição está construída aí nos textos de referência de Mateus 19 e também nos textos de Coríntios 7, eu não vou ler aqui, mas vamos entrar aqui já na nossa introdução, tá? Vamos já falar dessa introdução, eu vou ler a introdução aqui contigo, diz assim, ó: serem dois uma só carne sempre foi mal interpretado. O verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito, onde dois se fundem em um. Não há mais espaço para individualismo, egoísmo, egocentrismo. Bom, então aqui a lição, já de cara a gente vê que a lição ela vai tratar do que é ser uma só carne. Tá? Ela vai falar isso em 3 aspectos, né? No caso do corpo, alma e espírito. Nós vamos falar sobre isso, o que é ser uma só carne nessas 3 dimensões do ser humano, tá? E o objetivo aqui é direcionar as atitudes do casal, direcionar as suas atitudes, as suas ações, os seus sentimentos em relação a isso. É não ver essa questão de ser uma só carne de forma simplista, né? De forma muito básica, superficial. Vai ser aprofundado aqui o assunto. Amém? Eu quero lembrar os irmãos que vai ficar na descrição desse vídeo aí os links para você conhecer o nosso trabalho, o nosso blog, o Clube da Teologia. Lá eu faço esse roteiro que eu estou falando aqui, lá eu faço ele bem completo, eu faço um subsídio lá. Se você quiser adquirir, tem a forma lá, o link que vai ficar aí na descrição do vídeo, vai te direcionar para lá e lá você vai ver como adquirir o subsídio que eu produzo lá. O roteiro aqui, o vídeo, ele é um pouco curto, né? Mas lá o assunto é bem completinho, eu tento bater cada parte de cada subtópico, é muito interessante. Meus irmãos, vai ficar também os links aí para você conhecer os meus trabalhos, meus livros publicados, uns livros maravilhosos aí, e se Deus quiser vamos já trazer um terceiro trabalho, mas está tudo aí na mão do Senhor.
tópico 1, o tema desse tópico é a união precisa estar no corpo. Então vamos falar agora da dimensão do corpo. Eu vou ler aqui, ó, esse primeiro subtópico, o tema dele é assim, ó, precisam estar conectados no corpo. Então vou ler essa primeira parte que diz o seguinte: o corpo é a sede da alma e do espírito. O corpo entra em contato no âmbito físico. A união do corpo é a entrega física de uma forma responsável, consensual e com amor. Adão disse que Eva seria osso dos seus ossos e carne da sua carne. Bom, então a gente vê aqui que o comentarista, quando ele fala do corpo, ele está se referindo ao prazer corporal, ao prazer carnal. É disso que está falando. Os dois seriam uma só carne. No corpo, está falando dessa conjunção carnal que é o prazer sexual do casal. Bom, e a gente vê com isso daqui que algumas coisas têm que ser importantes observar. Porém, você, professor de escola dominical, fique bem ligado, porque o assunto ele é carregado um pouco de tabus, então às vezes fica difícil de você aplicar, falar sobre ele numa sala de aula. Mas a realidade é essa, né? Que os dois, eles são, o corpo foram feitos, né, para que houvessem conjunção carnal. E o prazer do cônjuge, de cada um deles, vai estar no corpo do outro, tá? Qualquer outro meio, qualquer outra forma está fora da natureza de Deus, tá? Algum vídeo, internet, tá? Masturbação, todas essas coisas aí estão fora da visão bíblica. Na terceira parte tem um assunto interessantíssimo e agora a gente vai falar algo que eu disse que nós íamos falar nesse vídeo. Bom, vou ler essa terceira parte que diz assim, ó: Paulo recomenda que, se isso acontecer, que se junte novamente e rapidamente, para que Satanás não tente por causa da incontinência. E entre parênteses diz, ó, falta de controle, dificuldade de segurar o apetite sexual. Isso aí está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 5. Bom, então convém entender o que é a tal da incontinência. O comentarista já coloca que é a falta de controle sobre o apetite sexual. Bom, agora como que é essas tentações que ele está dizendo que Satanás vai tentar? Naquela época de Paulo era de uma forma. Hoje o inimigo tem diversas ferramentas ao seu dispor. Hoje tem imagens de redes sociais, tem filmes e séries de TV, tá? Até em jogos online tem, né? Então o inimigo ele vai trazer as imagens, vai trazer os convites, vai trazer as propostas para você ser tentado pela incontinência. Então quando um casal ele deixa de fazer uso do corpo do companheiro ou da companheira para o seu prazer sexual, quando isso deixa de acontecer, Satanás entra com toda a força para fazer as suas tentações pela incontinência do casal. Ó, aqui foi citado algumas, vou falar outras, né? Cenas de filmes e séries de TV, uma que acontece, flerte em local de trabalho, toma cuidado com isso. E também antigos relacionamentos que vêm pelas redes sociais. Toma muito cuidado com isso. Muitos homens e mulheres de Deus já perderam ministério, já perderam famílias por causa disso. Bom, vamos lá para o 1.2, o tema é fatores que influenciam uma só carne. Bom, vamos lá, eu vou ler essa primeira parte que diz assim, ó: para que uma só carne funcione, precisa de Deus, precisa de amor, precisa de responsabilidade, precisa de diálogo, precisa de renúncia, precisa recuperar uma decisão, ou precisa recuar em uma decisão ou um projeto quando os mesmos forem prejudicar um ou o outro, né? Então isso é interessante saber disso aqui, você recuar diante de algo que você falou ou você decidiu, para que não se prejudique, né? Isso é renúncia, é você renunciar para não prejudicar o seu casamento, não prejudicar o seu relacionamento. O que acontece é que esse tipo de renúncia, esse tipo de recuo, fere um pouco o orgulho, e aí cada um dos casados vai ter que deixar o seu orgulho de lado. Vai ter que deixar o seu orgulho de lado um pouco para fazer essa renúncia aí, deixar ali o seu ego um pouco para lá, para fazer essa renúncia. E o outro que observou, por isso o casal tem que saber observar a renúncia do outro, tá? O outro que observou essa renúncia
tem que saber valorizar isso daí, tá bom? Porque não é qualquer pessoa que renuncia em prol de outra. Se isso acontecer dentro do casamento, ambos têm que valorizar isso daí, porque isso aí vai fazer com que o casamento dure longos anos. É muito importante saber disso. No próximo subtópico 1.3, ao unir-se ao cônjuge, olha o tema desse subtópico, ao unir-se ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. Mais um assunto que eu falei que ia trazer aqui. Primeira coisa, nesse subtópico convém você entender o que é individualismo e o que é individualidade. Bom, a lição lá vem falando, né, que individualismo é quando você só quer saber de você, você coloca o seu eu acima de qualquer coisa, só pensa em você. Isso é individualismo. E o que é a individualidade? Isso aqui já é salutar para o casal. A individualidade é o seu eu, né? As suas particularidades. É quando você, por exemplo, você está dentro do banheiro, né? Você tem suas opiniões, ou quando você está inflexível ali pensando em algo. Isso é sua individualidade em ação, tá? Então, cada um dos casados, cada um dos cônjuges tem que respeitar a individualidade do outro, tem que respeitar o espaço do outro, tá? As coisas que ele gosta de fazer, tem que respeitar isso daí, tem que aceitar, não tem para onde correr, tá bom? Quer ver? O seu cônjuge ele pode ter um ponto de vista diferente do teu, pode ter uma opinião política diferente da tua, até mesmo nas questões bíblicas, ele pode ter um pensamento que não é o teu. O que você deve fazer então? Se você acha que é errado o ponto de vista dele ou dela, você pode expor o teu, tá? Mas se observou que há relutância, não traga o assunto mais à tona. Deixa o assunto, não traz mais em pauta esse assunto, porque é um assunto que ele traz contenda entre vocês. O que é o recomendável? Vou dar uma recomendação para você, tá? A recomendação é que vocês invistam naquilo que é comum ao casal. Tópico 2, o tema desse tópico é a união precisa estar na alma. Bom, vou ler aqui o primeiro subtópico, né, o 2.1, o tema desse subtópico é precisam estar conectados na alma. Vou ler essa parte aqui, essa primeira parte diz assim, ó. A alma é a sede das emoções, sentimentos, desejos, afetividade, pensamentos, identidade de cada indivíduo. Parte imaterial do ser humano, nesse caso, um sente a dor do outro. Se um estiver doente, né, e o outro não se considera com saúde plena. Interessante, né? A colocação aqui do comentarista. Então fala da união estar na alma. Quando fala disso, fala de união estar nos sentimentos. É uma conexão entre os sentimentos do casal. Isso é muito importante. Agora, uma coisa que a lição não está falando, e eu quero acrescentar para os irmãos, é que essa conexão na alma, ela só vem através do amor. Então ela não acontece da noite para o dia. O amor ele é desenvolvido, a gente sabe muito bem disso. Se você não investir no amor, ele não se desenvolve. Então é necessário que haja um aumento, um desenvolvimento do amor. E isso vem com o tempo. Tem casal que alcança com 2 anos, 3 anos, uns alcança com 10 anos, outro alcança muito rápido, outro já amava muito antes de estar casado. Então, esse amor que eu estou me referindo, que é o amor de Deus, que é o amor ágape, não é o amor eros da paixão, é o amor ágape. Esse amor é o que faz o que faz com que essa conexão aconteça e os dois passam a ter um sentimento. Você deve fazer inicialmente, né, essa conexão, você deve ser um com a sua esposa, com o seu marido na alma. Inicialmente você faz pela obrigação, que tem que fazer pelo mandamento, mas depois, com o desenvolvimento do amor, isso vai acontecer naturalmente, vai acontecer de forma natural. Tá? Você vai passar a sentir a dor do seu cônjuge, você vai ficar feliz quando ele ou ela estiver feliz. É assim que acontece. Você já reparou, quer ver? Casais onde um dos cônjuges fica com sequelas, com uma enfermidade, fica paralítico, alguma coisa assim, e o outro abandona, vai embora. Quando isso acontece é porque eles não alcançaram essa conexão na alma. Bom, vamos para o próximo subtópico 2.2, o tema é a consciência de não trocar o casamento por nada. Vou ler essa primeira parte que diz assim: o que Deus uniu, ninguém o separe. Se tiver que escolher entre o casamento e os amigos, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e os parentes, escolha, né, o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e a igreja, escolha o casamento.
Muito interessante, e pode haver paradigmas em relação a isso. Por quê? Alguns pastores, alguns líderes religiosos, que eles acreditam? Eles acreditam que primeiro você deve priorizar na sua vida Deus acima de tudo, tá? E em segundo, a igreja. Em terceiro, o casamento. Isso eu já vi muitos líderes colocar esse posicionamento. Mas teologicamente, tá? Biblicamente, a maioria dos teólogos entendem que, em primeiro, você deve valorizar, quer dizer, priorizar Deus acima de todas as coisas, porque a Bíblia menciona isso, e em segundo, a família. Porque a família, ela foi a primeira instituição criada. Nem a igreja tinha sido criada, a família foi criada, a primeira instituição. E a promessa de salvação, ela é uma promessa para a família, tá? Lá em qual é o texto? É Gênesis 12, verso 3. Deus prometeu salvação para as famílias. E em terceiro aí, a igreja, né? A sua igreja local, tá? Isso aí a gente tem que entender, né? Claro que nem todos os pastores aceitam dessa forma, individualidades aí de cada pastor, né? Mas é importante a gente entender. Eu entendo assim dessa forma porque eu vejo como biblicamente comprovado isso daí que eu estou falando. Amém, meus irmãos? Vamos para o próximo subtópico 2.3. O tema desse subtópico é o entendimento de que a reconciliação conjugal é possível. Bom, vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim: reconciliar-se é voltar a restabelecer boas relações com a pessoa amada, com quem estava brigado ou em sérios conflitos. Aproximação mútua entre os cônjuges após uma separação, voltar à comunhão que se perdeu, todos estão sujeitos a desgastes, descontentamentos e afastamentos do relacionamento conjugal. Bom, meus irmãos, nesse caso aqui, então, a gente vai ver, né, que para que haja reconciliação deve haver o perdão. Bom, se houver perdão, aí sim há possibilidade de reconciliação. Todo casal, como foi colocado aqui na lição, ele está sujeito às situações, às dificuldades, né? Está sujeito às brigas. Isso aí é normal. O momento ali dos dois ficarem bibicudo um com o outro, isso pode acontecer. Mas para que haja reconciliação vai ter que haver o perdão. E para que haja perdão tem que haver o reconhecimento do erro. Tá? Quando a pessoa que ofendeu, ele reconhece o seu erro, ele pede perdão. E o outro que vê que ele reconheceu acaba aceitando. Bom, então isso aí é importante. Agora a gente tem que entender o seguinte: para que aconteça de fato a reconciliação, algumas coisas tem que observar. Por exemplo, se houve perdão, perdoar é uma coisa, agora retornar ao que era antes é outra coisa. Aí você que foi perdoado, você que ofendeu e foi perdoado, tem que buscar agora reconquistar a confiança, porque reconquistar a confiança não é a mesma coisa que ser perdoado, tá bom? Então, reconquista da confiança, você vai fazer agora um algo a mais, você agora vai se esforçar para reconquistar a confiança da sua companheira ou do seu companheiro por causa do perdão liberado. E outra coisa, e você que perdoou não pode ficar toda hora trazendo à tona de novo o erro da pessoa, senão não adianta, não foi perdão de coração, né? Então vamos aí ao próximo tópico. Tópico 3, o tema desse tópico é a união precisa estar no espírito. Então já falamos do corpo, já falamos da alma, agora vamos falar do espírito. E o 3.1, o tema é precisam estar conectados no espírito. Vamos lá então. O primeiro parágrafo aí, né, vou ler aqui essa primeira parte, diz assim: o espírito é a sede da consciência do racional, do tribunal da alma, da inteligência do ser humano. A falta de união no espírito tem levado muitos casais ao fracasso, porque ficam restritos só ao corpo e à alma. Prazer e sentimento sem razão. Interessante a colocação aqui do comentarista. Então a gente vai ver que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito, e o espírito é a parte de Deus no ser humano, é aquele sopro que Deus deu nas narinas de Adão. Esse é o espírito, tá? Então a gente vê que com o espírito, pelo espírito, o ser humano adquire a sua consciência moral. Por isso que o comentarista falou de tribunal da razão, né? Dentro da pessoa, ele sabe o que é ético diante de Deus, o que é certo, o que é o correto, tá? Isso é o trabalho do espírito, é o espírito que faz isso no interior da pessoa, tá? Então a gente vai ver
que quando o casal não está unido nessa parte, não há entendimento dos dois nessa parte, o que acontece? Os dois ficam num desequilíbrio espiritual. Tá? Você vê um às vezes fortalecido, o outro não, espiritualmente, né? A gente vê isso acontecer muito, tá? Então a gente tem que entender que os dois precisam crescer, estar conectados nessa parte. Olha o que o comentarista fala, eu achei interessante, quando ele diz assim, ó, ficam restritos só ao corpo, a alma e a alma, né? Prazer e sentimento sem razão. Quando ele fala prazer e sentimento, ele está se referindo ao corpo e à alma, né? Prazer se refere ao corpo, que a gente falou no primeiro tópico, né? A questão do prazer está relacionado ao corpo, sentimento está relacionado à alma, tá? E aqui no caso do espírito é a razão divina, é você saber o que é certo e o que é errado diante de Deus. Muito bom, muito legal isso daqui. Vamos para o próximo subtópico. O tema aqui, esse subtópico, é que vai falar daquela situação que a Bíblia não é muito clara, mas eu vou bater isso aqui com os irmãos. O 3.2, o tema é o que Deus uniu não separe o homem. Está falando de divórcio. Vou ler aqui a primeira parte que diz assim: Jesus deu essa instrução em Mateus 19. Os que se separam é por causa da dureza de coração, falta de compreensão e perdão. A ordenança para não separar é até que a morte chegue. Antes disso é uma decisão particular e humana e de livre-arbítrio dos cônjuges. Ou seja, não há aqui, né, a base bíblica para a pessoa solicitar um divórcio. Claro que, a não ser no caso de infidelidade, tá, que o Senhor Jesus, ele fez como ali, deu uma autorização para que ele se divorcie. Fora isso, não há, né, por qualquer outro motivo, não há nenhum amparo bíblico para isso. E até mesmo no caso de infidelidade deve, né, se buscar esgotar os meios. Por exemplo, a ferramenta que o povo de Deus tem é a liberação do perdão, tá bom? Isso é importante. Então deve-se sempre recomendar que os dois se perdoem para que evitem o máximo o divórcio. E a outra questão, meus irmãos, isso aqui eu nem vou ler aqui, essa segunda parte, eu vou comentar com os irmãos. A Bíblia não é muito clara sobre a violência doméstica. Isso tem acontecido muitas situações, e tem pastores às vezes estão começando ali na carreira, no ministerial, e tem uma certa dificuldade em aconselhar o caso, por exemplo, de violência doméstica. A gente já viu muitos casais ficarem anos na igreja, a mulher sofrendo violência doméstica do marido. Isso aconteceu muito. Bom, vamos lá. Vamos entender o que é o melhor. Eu vou dar uma visão pastoral, que é a minha, e que eu encontro uma base bíblica para sustentá-la. Por exemplo, violência doméstica dentro da igreja, no corpo de membros, né? Ali, ou obreiros, ou só a membresia da igreja. Neste caso, a melhor coisa é aconselhar a separação do casal. Primeiro, vamos lá, por que isso? Porque o casal, a questão da violência é uma questão que foge ao foro cristão, ao foro religioso. Ele é de foro jurídico, ou seja, ele é regulado por leis. E aquilo que é regulado por leis está fora da minha alçada pastoral. Se um homem, um membro da minha igreja, agrediu a sua esposa, então ele vai ter que se entender com a justiça, porque a lei, todos conhecem, a Lei Maria da Penha, ela prevê, tá, a agressão física e também a agressão psicológica contra a mulher. Então, todas essas situações, a Lei Maria da Penha prevê como crime. E se ela prevê como crime, você que é pastor não pode aconselhar que os dois fiquem juntos depois disso. Por quê? Porque você pode acabar entrando em conivência com o crime, tá? Isso aí no caso da agressão física. Vamos entender uma outra parte agora, que é a agressão psicológica, tá? Então, a Lei Maria da Penha também prevê isso. Bom, nessa situação a gente podemos considerar duas hipóteses aqui. Por exemplo, chega uma irmã da igreja e fala: meu marido me agrediu, né? Primeiro vamos entender o que é agressão psicológica, né? A Lei Maria da Penha ela coloca assim: agressão psicológica, assim, o seguinte caso: ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, tá? Isso aí são violências psicológicas. Então, uma irmã da igreja chega lá e fala: poxa, o meu marido
fez isso, e aí se enquadra aqui dentro dessa violência psicológica. Ele me humilhou, ou ele me prendeu em casa, ou ele me xingou, qualquer tipo de violência psicológica aqui que foi relatado aqui nesses parâmetros. Essas situações aqui, bom, nesse caso aqui você pode avaliar da seguinte forma: se aconteceu uma vez, houve um pedido de perdão, de desculpas ali, e a pessoa que, o ofensor, o marido, ele está se esforçando. Neste caso, tá, recomendo, né, aconselharia a irmã perdoar, ficar observando, monitorando, tá, para ver se ele vai realmente se esforçar para não deixar, para deixar de ser violento, para não agredir psicologicamente mais a esposa. O que ela não pode é aceitar a agressão psicológica, como muitas irmãs já fizeram e já sofreram por anos a fio, né, por causa disso daí. Agora, quando o fato vem se repetindo e a irmã chega lá e fala lá no seu gabinete, você que é pastor, você que é líder da igreja, e fala para você: meu marido sempre me xinga, me agride com palavras, ele chega a me trancar dentro de casa, ele faz isso, sempre está fazendo a mesma coisa. E eu falo, o melhor aconselhamento nesse caso, e aqui eu tenho essa opinião, já vi alguns comentaristas nessa questão também falar a mesma coisa, o melhor aconselhamento é a separação, tá? Por quê? Para partir de uma agressão psicológica para uma agressão física é rápido. Isso pode acontecer, e sempre a agressão física ela vem numa escalada, tá bom? Ela passa de agressão psicológica para agressão física e pode ir até o feminicídio. Isso aí tem acontecido muito. Meus irmãos, vou dar aqui uma base bíblica, que é Romanos 13, versos do 1 ao 3. Ele diz assim, o apóstolo Paulo fala: toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Que potestades são essas? São as autoridades, as leis superiores. Porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Tá? E no verso 3 ele fala assim, ó: porque os magistrados, aqueles que cuidam das leis, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor delas, né? Louvor dela. Amém, meus irmãos? Então a gente vê que isso daqui é uma recomendação bíblica, quer dizer, uma ordem da palavra de Deus, nós respeitarmos a lei. Então aquilo que sai, aquilo que está enquadrado como crime na lei, está fora da minha alçada pastoral, está fora do nosso foro religioso, e é de foro jurídico, tá? Então fique muito atento a isso daí. Vamos lá para o próximo, o 3.3, o tema é a presença de Deus enche o Espírito, e aqui eu nem vou ler, né? Vou ler aqui a primeira parte, diz assim, ó: a presença da terceira dobra do cordão leva o casamento a não se quebrar facilmente. A mente é cuidada pela presença do Espírito Santo. Somente essa parte, e quando ele fala terceira dobra, é aquilo que Eclesiastes fala, né? Que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, está se referindo aqui a essa terceira dobra como a presença do Espírito Santo na família, no casal. Bom, então a gente vê que o que significa isso? Nós temos que lutar para que a presença de Deus esteja dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Não é só aquilo que acontece na igreja acontecer dentro do seu casamento, dentro do seu lar. Tá? O que acontece na igreja que faz você ser forte na presença de Deus? É a oração, a meditação na palavra, tá? A comunhão com os irmãos, os louvores. Isso aí faz com que você seja fortalecido na presença de Deus. E também, se você trouxer tudo isso para dentro da sua casa, o seu lar vai ser fortalecido na presença de Deus. É simples como a matemática, né? Essa é a realidade, tá? Então, quais são as dicas para que eu faça isso? O que eu tenho que fazer? Você pode, dentro do seu lar, zelar pela oração, pelo jejum, pela meditação na palavra. E outras coisas, faça debates no meio de temas teológicos, religiosos, temas bíblicos dentro da sua casa. Traga esses assuntos para o meio da sua mesa, fale sobre isso na sua casa, ouça louvores,
assista pregações, né? Muito interessante isso daí. Cultive amizades do reino, reúna com pessoas na sua casa que são servos de Cristo, que vai falar sobre coisas da igreja. Isso é trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. Amém, meus irmãos? Tá? Essa aqui foi a nossa aula de número 12. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de curtir esse vídeo lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida e uma excelente aula para você.